Olá, sou Severino Souza, sou psicólogo da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado de Pernambuco e estamos aqui para conversarmos sobre um tema de extrema necessidade e de extrema importância, sobretudo nos tempos que estamos vivendo atualmente, provocado pelo novo coronavírus, que é a pandemia. E o nosso tema hoje é saúde mental. Como mantermos nossa saúde mental, como mantermos o nosso equilíbrio frente a tudo isso que estamos vivenciando. Quem de nós, meses atrás, imaginou que estaríamos passando por uma situação assim? Meses atrás, a nossa vida ela estava transcorrendo de um modo quase tranquilo, não é? Digamos tranquilo, dentro de uma certa normalidade. No entanto, de uma hora para outra, quase que de repente, estamos tendo que aprender novos hábitos, estamos tendo que aprender novos comportamentos, não é? E, sobretudo, comportamentos relativos à nossa interação social. Sabemos todos que uma das formas mais eficazes de prevenção à contaminação e propagação do novo coronavírus é o distanciamento social. E é importantíssimo que nós permaneçamos mantendo o distanciamento social, tá? E essa situação toda tem nos afetado a todos. Evidentemente, cada um tem se percebido de formas diferentes frente a tudo isso. Tá? E tratar de saúde mental em tempos de pandemia é a gente poder pensar como lidar com tudo isso, mantendo a nossa saúde mental, mantendo o nosso equilíbrio emocional. Evidentemente que não temos fórmulas, porque elas não existem. Evidentemente não temos receitas, porque também elas não existem. Mas o nosso intuito aqui é dar algumas pistas, é promover algumas orientações. Mais do que isso, promover reflexões. Tá? E primeira questão importante para a nossa reflexão e para que nós possamos manter o nosso equilíbrio é pensar que esta situação de pandemia é uma situação transitória. Tudo isso vai passar. É importante tomar consciência disso. Estamos numa situação de exceção e que ela irá passar. Tomar consciência disso nos ajuda a ter paciência para lidar com as novas exigências do nosso cotidiano. Tá? Então, paciência, paciência e paciência. Uma outra questão importante é que nós possamos nos apropriarmos, ou melhor, tomar consciência de como nós estamos nos sentindo afetados por essa situação de pandemia. Alguns de nós, imagino, já perdeu pessoas queridas, seja familiares, sejam amigos, não é? E não tem como ficar imune, não tem como não ser afetado por tudo isso. No entanto, considero importante tomar consciência como tudo isso tem nos afetado. Não é? É entender como eu estou me sentindo. Quais são os sentimentos que têm aparecido em mim, têm surgido em mim com mais frequência. Porque a partir desse momento de tomada de consciência, é possível encontrar estratégias para lidar com eles de um modo mais saudável, de um modo mais equilibrado. E eu tenho escutado que os sentimentos mais comuns, algumas pessoas têm me relatado isso, os sentimentos mais comuns ou estados de humor mais comuns têm sido ansiedade e medo.
Ansiedade e medo, importante entender que são reações naturais do nosso organismo quando nos encontramos frente a situações de tensão, frente a situações que nos mobilizam fragilidade, frente a situações que nos colocam frente ao inusitado, frente ao inesperado e frente a incertezas. De fato, estamos em meio a uma situação que tem provocado tudo isso em cada um de nós. Portanto, é importante entender que são situações, que são sentimentos, melhor dizendo, naturais, não é? De reação do nosso organismo a essa situação. Mas uma questão importante, como havia dito, é tomar consciência. Como eu estou me sentindo, como eu estou me percebendo frente a tudo isso. Tá? Então, isso considero fundamental para que nós não nos alienemos de nós mesmos. Uma questão fundamental para a saúde mental é essa apropriação de si, não se alienar de si. Tá? E não se alienar de si frente a essa situação é a gente entender, compreender como nós estamos sendo afetados por tudo isso. Tá? Uma outra questão e última que eu gostaria de deixar como uma pista para que nós possamos lidar de um modo mais saudável com a situação de pandemia é exatamente entender que, mesmo sendo uma situação difícil, uma situação de tensão, que tem provocado em nós todos esses sentimentos de ansiedade, de medo, de desamparo, de fragilidade, mas também é uma situação que tem exigido de nós novas aprendizagens. Importante encarar este momento como uma oportunidade para aprender novos hábitos, para aprender sobre nós mesmos, de como nós podemos encontrar novas estratégias para lidar com tudo isso. Então, entender que estamos também aprendendo novas coisas. E isso nos ajuda a aliviar essa tensão. Mas para que isso aconteça, aprender novos hábitos, aprender novos comportamentos e aprender sobre nós mesmos implica, sobretudo, em se abrir para si mesmo. Implica em abrir-se para dar a si mesmo essa oportunidade para aprender. Por mais difícil que a situação possa estar sendo vivida por cada um de nós. Aprendamos com essa situação. Não é porque saúde mental, ela é medida exatamente por essa capacidade de aprendizagem, por essa capacidade que nós temos de enfrentar os desafios, de enfrentar aquilo que nos provoca, que nos convoca e, sobretudo, nos desafia. Tá? Saúde mental é também a gente entender que esta situação de pandemia, ela é passageira, como disse anteriormente. Portanto, fica aqui este recado reflexivo, tá? Tenhamos paciência, que tudo vai passar. Nos apropriemos de nós mesmos, tá? E por mais difícil que a situação possa parecer, nos abramos para aprender com elas. Aprender, quando nós aprendemos com o nosso sofrimento, nós transformamos o sofrimento. Até porque saúde mental não é ausência de sofrimento. Saúde mental não é ausência de adoecimento, mas é exatamente o modo como nós lidamos com eles. É o modo como nós utilizamos os nossos recursos pessoais para enfrentar
à situação que nos desafia. E o que nos desafia hoje é exatamente a pandemia do novo coronavírus. Fiquemos com essa mensagem. Desejo que tenha sido proveitoso e guardemos essa questão. Tudo isso vai passar. Guardemos isso. Estamos numa situação difícil, mas é uma situação passageira. Então, me despeço aqui e espero que tenha contribuído com a reflexão de vocês. Um abraço.